Por dentro do varejo na APA Show 2023. Este episódio foi gravado no estande da InWave durante a feira APA Show. A InWave é uma empresa desenvolvedora de tecnologia para o varejo com foco no aumento da eficiência operacional e patrocinadora exclusiva do podcast PDV. Olá, eu sou Gustavo Carré, falando direto da APAS para o PDV, Por Dentro do Varejo. Nós estamos já no terceiro dia e com uma presença especial, o Júlio Tadeu Aoki, do Da Santa Supermercados. O Júlio, gente, ele é líder educador dos negócios e marcas da rede Da Santa, empreendedor da nova economia, embaixador certificado do Movimento Capitalismo Consciente, membro do Conselho IFPA Brasil. Da Santa foi a primeira empresa do setor supermercadista a conquistar uma posição na premiação Melhores para o Brasil 2022, criado pela startup Humanizadas na categoria Médio Porte. Tem sido exemplo de engajamento e foi citado no livro Pedaços de Brasil que Dão Certo. Faz parte do Instituto de Economia ao Natural, que tem o pensamento diferente da economia como imaginamos. E vocês já vão ver logo o que isso quer dizer. Menos transação e mais relação. Isso é uma filosofia deles. Trabalho e vida com propósito. Olha só que bacana. Júlio, muito bem-vindo. Obrigado, Gustavo, pelo convite. Eu vou já fazer uma pergunta. Tem uma frase sua, que acho que foi para o Diário do Comércio, que você diz o seguinte: a nossa mudança foi focar mais no atendimento ao cliente do que no lucro, gerando riqueza para todos. Explica pra gente como é que é isso no Brasil. O detalhe seu agora foi o no Brasil. É o no Brasil. Você gostou, né? Gostei de ser no Brasil. Mas vamos lá. Na verdade, a gente acredita que todos nós somos clientes, né? Então, cada um dos nossos colaboradores, onde no Da Santa são carinhosamente chamados por talentos, eles são clientes, né? Eles são clientes do Da Santa, eles são clientes em algum lugar, em algum varejo, em algum serviço, então eles são clientes, né? Todos os nossos fornecedores também são clientes em algum lugar. Então, partindo daí, a gente, né, começou a pensar, a gente tem que tratar todo mundo muito bem. Então, todas as pessoas têm que ser tratadas como clientes, né? Porque senão entra naquela suma que, o cliente tem sempre razão. Desde que seja todo mundo cliente, todo mundo tem razão. Todo mundo tem razão, não é? Né? E aí você disse, né, a gente tem... Pelo Instituto Economia Natural, a gente fala que a gente vive muito mais de relação do que transação, né? Porque a partir do momento que a gente enxerga o nosso varejo, né, como uma relação de pessoa para pessoa, uma relação de gentes, a gente começa a deixar de lado a história da transação. A transação é aquela troca de dinheiro, de papel moeda, por mercadoria, por serviço, isso e aquilo, né? Então a gente conseguiu, a partir do momento que todo mundo é gente para gente e não transação de produto por dinheiro, a gente conseguiu, o que eu falei, gerar riqueza para todo mundo, né? Então gerar riqueza não é riqueza financeira, sabe? Então a gente fala que tem dois capitais importantes. O primeiro é o capital relacional, né? Que é essa relação que a gente tanto fala. E outra coisa é o capital espiritual, a gente tem que estar tranquilo. Verdade. Espiritual é diferente de religiosidade, a espiritualidade não tem nada a ver com a religiosidade, sim, mas a gente tem que estar tranquilo, a gente tem que estar bem no nosso ambiente, né? A loja tem que estar confortável, a loja tem que estar do jeito que a pessoa se sinta muito bem em estar lá. Como diz o nosso amigo comum, o Júlio Tacano, né? O varejo, as nossas lojas tem que ser o terceiro lugar da vida das pessoas. Nós temos que ter 10 minutos de férias, né? Todos os dias, né? Então, a partir daí, a gente começou a montar esse modelo de negócio que a gente vem trabalhando. E é muito legal, a gente, voltando a falar o Júlio Tacano, que é o seu xará, o Júlio Tacano, que é um amigo em comum, coisa assim, eu acho que tem muito da assinatura do Júlio nos negócios, assim, no visual da tua loja, né? A tua loja transmite isso, né? Eu acho que é um casamento do design também com a energia que as pessoas estão ali emanando, né? Sim, o projeto atual da loja foi concebido em 2020, né? Em 2020 eu falei com o Júlio Tacano e com a Roseli, né? E ali eu expressei um sonho que eu tinha, um desejo que eu tinha de como eu enxergava que fosse legal ter uma loja,
E eles conseguiram materializar esse sonho, sabe? Então a origem de fruteiros, de feirantes, né? Então eu sempre falei assim, a gente tem que ter a sensação de que a pessoa tivesse ao ar livre, a feira, sabe? Da feira livre, aquela coisa, né? Só que de uma forma... Os aromas, né? Os aromas, né? Então ele falou assim, nós vamos criar um mundo de experiências, né? E aí ele dividiu a loja em vários mundos, né? Então tem o mundo da natureza, o mundo da terra, né? Então são vários mundos dentro da nossa loja. Isso que ajudou como é que fala? A potencializar essa experiência, né? O nosso propósito no Da Santa é nutrir encontros para o mundo melhor, né? Então a gente sempre brinca que a gente tem um ponto de encontro. E aí eu pedi pro Takano, a gente tem que ter dentro da loja o nosso mundo do encontro. Olha, que legal. Né? Então se você for lá, Gustavo, o dia que você for lá, você vai ver. Tem um lugar ali que tá claro, ali, do encontro, é o mundo do encontro. Que legal, cara. Eu não tive a oportunidade de visitar a loja de vocês, mas eu vi muitas fotos, né? Sim. E soube, logicamente, pelos comentários do nosso amigo, né? Sim. E assim, combinando essa questão do que é a sensação de estar no ambiente, mas uma coisa que você falou no comecinho, que eu acho que é a visão que você tem dos seus colaboradores, Sim. né? Que você, como você falou, você tem até um tratamento diferente, são talentos ali. Eu acredito que essa energia, que essa capacidade do funcionário também entender esses valores e se comunicar esses valores, não comunicar falando, mas comunicar em atitudes, também compõe esse ambiente. De uma maneira muito brincalhona, eu falo assim, o funcionário também faz parte do visual merchandising. Total. Né? Já faz parte o sorriso no rosto. E faz parte da experiência. Conta um pouquinho, como é que você engaja essa galera aí? É o sorriso no rosto. A gente fala que na época da pandemia, a gente brincava que era o sorriso dos olhos, né? Porque tava todo mundo de máscara, né? Então, não adianta falar assim, tá com um sorriso no rosto. Fala, mas o cara tá com metade do rosto coberto, né? Então, tá com um sorriso nos olhos. Eu acho que o melhor jeito de engajar é conversar e explicar muito, realmente, o valor que a gente dá para cada um deles, né? Assim, mas como assim? Acho que assim, a primeira coisa que a gente tem que pensar, Gustavo, não podemos ter os invisíveis. Assim, mas quem que é o invisível? O cara foi contratado para trabalhar no estoque, no recebimento, ele não pode ficar o dia inteiro lá. O cliente tem que saber que ele existe. Se a gente não tem o recebimento, a gente não tem o que vender na loja. É verdade. Se a gente não tem o estoquista para organizar aquilo, né? Então, assim, quase todos os dias, com exceção dos dias que tem muita coisa para eles fazerem no recebimento ou no estoque, quase todos os dias eles estão na loja. Eles têm o tempo deles que eles estão na loja ali. Para quê? Né? Para eles verem o cliente. Né? Eles se sentem muito importantes, tanto quanto o operador de caixa, tanto quanto o balconista, porque ele fala assim, se eu não faço o meu trabalho, não ia ter nada disso acontecendo. Júlio, é incrível, assim, é uma coisa tão simples, né? Você muito. Falando aqui parece ser tão óbvio, né? Pena que a gente, no varejo, de modo geral, isso é muito raro. Mas a contribuição, por exemplo, da pessoa que está lá na retaguarda do açougue, na retaguarda, recebendo mercadoria lá na doca, às vezes ele se especializa tanto que ele fica tão bom numa tarefa, só que ele só faz aquilo e ele esquece que ele é um elo de uma cadeia muito maior. Sim. E acaba, talvez, não se engajando tanto, né, no sentido do mais humano da palavra, né, porque ele não sabe o resto todo. E isso que vocês estão fazendo é fantástico, é simplesmente fantástico. A gente fala, Gustavo, que a partir do momento que a gente faz com que não tenham mais invisíveis da loja, né, eles começam a revelar algo que está velado. Né? A gente tem... O cara foi contratado para ser estoquista ou para trabalhar no recebimento, ele pode ter algum dom, algum talento, alguma vocação diferente, sim. Que para ele, até para ele mesmo, ainda está velada. E a partir do momento que ele sobe para operação de loja, descoberta para ele, tem muita coisa que aparece. Então, às vezes, o cara deixa de ser do recebimento, ele deixa de ser estoquista para quê? Para exercer alguma coisa que ele descobriu pelo fato de estar em contato com o consumidor, contato com o shopper, contato com o cliente, né? Contato com mais gente, sabe? Uma outra coisa que chama muita atenção quando a gente conhece um pouquinho de vocês é o envolvimento com a comunidade, né? Como que você
vem fazendo isso. Me dá alguns exemplos dessa questão do envolvimento com a comunidade de uma maneira assim, bem prática, até para nossa audiência entender. Pô, são, assim como o que você deu exemplo agora, que eu achei demais, ações às vezes muito simples, né? Que conseguem serem transformadoras. Sim. Eu acho que assim, muito simples da comunidade, eu falo assim, o meu entorno tem que estar muito bem. Porque assim, se todos os comércios da região estiverem bem, a gente vai muito bem, né? E aí vai bem, aí prédio sobe, sabe? Tudo começa a acontecer. Então como é que nós estamos no mesmo lugar há 25 anos, né? Então, depois que eu tive essa reviravolta, eu falei assim, pô, mas por que eu vou comprar? Isso é embalagem plástica, bobina de fundo estrela que a gente usa no FFLV, de um fornecedor que é tão longe de mim. Se eu tenho um aqui, sabe, eu tô a 150 metros do cara. Uhum. Por acaso ele chama Júlio também, e é um japonês, chama Júlio Embalagens, né? Então hoje ele me atende com bobinas de fundo estrela, ele me atende com saquinho de pão, ele me atende com sacola para check-out, né? Atravessei a rua, eu tô a 150 metros dele, o cara tá bem pra caramba. Ele tá bem pra caramba, a gente tá muito bem com isso, sabe? E tudo que impacta, né? Isso. Pô, uma pegada de carbono menor, você tá fortalecendo a comunidade local, você tá gerando fluxo, enfim. Isso. A gente tem outro caso, tem uma padaria que é considerado o melhor pão francês da região. E enquanto antes da reforma eu não tinha estrutura para fazer pão, mas eu tinha que ter o melhor pão. O que eu fazia? Eu comprava dessa padaria, né, o pão, e revendia na loja pelo mesmo preço da padaria. E assim, a padaria hoje tá linda, maravilhosa, e a nossa loja também, né? E aí o que acontece? No projeto novo, eu falei assim, não, agora eu vou querer assar o pão aqui. Eu falei com o Michel, que é o dono da padaria, falei, Michel, eu vou abrir uma padaria, eu vou assar pão aqui, mas eu preciso do seu pão. Eu preciso do seu pão. Eu quero você aqui dentro, cara. Ele falou assim, Júlio, aqui dentro, não sei se vai ser possível, mas vamos fazer o seguinte, nós vamos comprar os mesmos equipamentos, nós vamos treinar os mesmos padeiros, eu vou pegar os meus padeiros, vou colocar dentro da sua loja, nós vamos formar uma equipe de padeiros, e aí nós vamos usar a mesma receita, nós dois vamos ter o mesmo pão. Nós estamos a, sei lá, 2 quadras um do outro. Sim. Então é aquilo, hoje os dois têm o mesmo pão, os dois estão indo legal pra caramba, a planificação dos dois está indo muito bem, e eu divido com ele ainda. Putz, é meio a meio. Cara, meio a meio. Totalmente colaborativo. Totalmente né? colaborativo. Isso me faz lembrar um pouquinho a mentalidade do Takano, né? Que ele fala muito do ecossistema, né? Sim. Que às vezes vai além até do store on store, enfim, vai muito além disso. Esse é um exemplo, até pensando num ecossistema não dentro de um espaço físico compartilhado, mas dentro de uma região compartilhada. Sim. Nós estamos falando de 2 quadras, né? 2 quadras. Tá impactando uma comunidade, é a mesmo público praticamente. O mesmo público, a gente compartilha cliente, né? Porque o cara, ele vai na padaria e vai no mercado, sabe? E ele escolhe quando for mais conveniente comprar em uma ou outra. Exatamente. E mesmo se ele comprar o pão comigo, eu tô dividindo com o Michel. Maravilha, cara. Eu acho que esses são 2 exemplos assim bem práticos e reais, sabe, que estão acontecendo mesmo. Júlio, eu sei que você viaja bastante para fora também, já foi em NRFs, né? O que você tem visto nos últimos anos, esses últimos anos, principalmente com essa virada aí pós-pandemia? O que você tem visto de tendência, de novidade que vai impactar o seu negócio e, logicamente, o segmento como um todo? E para mim, eu gosto de colocar na loja, né, tudo que realmente vai trazer um significado para o cliente, para o consumidor. Lembrando daquilo, né? Cliente para mim é todo mundo que está na loja. Todo mundo tá na loja. Então é aquilo, não adianta a gente colocar uma puta inovação legal pra caramba, mas que essa inovação não vai facilitar a vida do shopper, né? E que não vai facilitar também a vida da operação, né? Então eu vejo assim, muita coisa legal, né? Quando vê a história do self-checkout, putz, o self-checkout eu achei o máximo. Então eu queria, coloquei self-checkout, a gente trabalha com self-checkout porque realmente o cara vai lá para comprar 2, 3 itens, ele quer uma praticidade rápida ali, né? Então aquilo facilitou muito a vida do shopper numa compra rápida, facilita a vida da operadora de caixa. Fala assim, pô, mas e aí, você deixou de ter uma operadora de caixa? Não deixei de ter, ela tá lá para orientar, tá lá para conversar, sabe?
Então tem muita coisa, etiqueta de gôndola eletrônica, legal pra caramba. Facilita muito a operação. Demais, né? Só que a gente não gasta de papel, de ter que ficar trocando. Evita erro. Evita erro. E pro operador, pro repositor, para quem cuida do setor, facilita pra caramba. Pro cliente gera o conforto de não ter como é que fala? O erro, né? De ele ter uma surpresa desagradável no checkout. Então, enfim, acho que tem muita coisa boa acontecendo, tem muita coisa legal, sabe? Eu acho que coisas ligadas muito ao CRM, sabe? Que vem fazendo com que a gente consiga cada vez mais estar próximo ao cliente, né? Se conseguir separar o gosto de cada um, sabe? Eu acho que tem muita coisa legal aí. Fazer ações mais personalizadas. Sim, né? sim. Tudo que dê pra gente conseguir gerar significado, né? Que a gente consiga gerar significado e proporcionar uma experiência melhor, mais agradável, mais, sabe, sem fricção, bem solta, bem leve mesmo, sabe? Porque, assim, a tecnologia vem para trazer isso, né? Então, teve o Web Summit no Rio agora, sim. E aí o Fred Gelli falou um negócio que eu achei o máximo, né? Pô, nós estamos num evento que tá falando praticamente em todas as palestras de inteligência artificial. E hoje eu vim aqui para falar da inteligência natural. Porra, meu, e o cara fez uma conexão com a inteligência artificial, foi o máximo. Júlio, para finalizar, queria retomar um tema do comecinho aqui, que a gente comentou, você falou muito bem. O varejo é feito de gente, pra gente, e talvez a grande transformação que a gente está vivendo agora é uma transformação dos consumidores. E eu queria fazer a última pergunta aqui, nessa APAS 2023, que é, você é uma pessoa otimista? Eu sou muito otimista. Sou muito otimista. Eu vivo assim, intensamente, diariamente, como se fosse cada momento da vida para ser vivido agora. Então eu sou otimista, né? E eu sou brasileiro, cara. Sou brasileiro. Eu vivo cada momento assim, sabe? Tudo que eu puder ter brasileiro na loja, eu tenho brasileiro na loja. Então eu sou um cara otimista. Eu acredito muito nas coisas. E eu acredito que para dar certo depende muito da gente, sabe? Não adianta a gente ficar se lamentando das coisas que estão fora do nosso controle, né? Questões assim macroeconômicas. O Brasil vive em crise desde o descobrimento. É verdade. Né? Então, assim, só que está fora do nosso controle. As questões macroeconômicas estão fora da nossa mão. Vem governo, vai governo. Para que sofrer por isso? Para que sofrer por isso? Agora, o que está na nossa mão, eu acho que a gente tem que cuidar e jogar pro alto e fazer acontecer, sabe? Eu acho que nesse sentido do otimismo, sabe? De acreditar muito, de ir muito atrás, porque vai dar certo. Bom, eu vou finalizar aqui fazendo um convite. Eu queria fazer um convite para vocês irem visitar o da Santa, porque como vocês viram aqui, é diferente você ir num local onde tem um dono, um idealizador, um empreendedor que tem essa energia. Obrigado, Júlio. Valeu, obrigado a você, Gustavo.